noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel 47. A partir do versículo 1. Ezequiel 47. Amém? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo rio qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém, igreja? Irmãos, esse versículo, esse capítulo, fala da profecia que Ezequiel profetizou ao povo, enquanto ele ainda estava cativo na Babilônia. Se a gente lê o início do livro de Ezequiel, ele começa falando: estando eu entre os cativos. Ezequiel era profeta, sacerdote e vivia no meio do povo cativo na Babilônia. Irmãos, essa profecia veio num tempo em que o povo estava num momento de muito sofrimento. O povo se sentia derrotado, humilhado, e eles sabiam que eles estavam passando por isso não por causa de estar cativo na Babilônia, mas eles estavam vivendo isso por consequência do pecado deles. E quando Ezequiel vem profetizar sobre isso, ele sabia que o povo não precisava de um julgamento, de regras, de ser julgado, de ser punido, mas o povo precisava ouvir do Senhor palavras de alívio, palavras de esperança, palavras de reconstrução. Ezequiel aqui profetiza sobre um novo templo, um templo em que ainda não existia. Jerusalém, quando Ezequiel faz essa profecia, ainda estava em ruínas. Não havia paredes, não havia templos, não havia sacrifícios, não havia sacerdotes, não havia nada. Só se havia um povo sofrendo e cativo. E Ezequiel começa falando essa profecia sobre um rio que o homem levou ele
para a entrada do templo, e que ele usava um cordel de medir, e que ele ia medindo as águas que saíam do limiar do templo. E às vezes a gente começa a ler esse texto e a gente entende que Ezequiel está falando sobre um rio. Mas na verdade, Ezequiel está falando sobre o povo que precisa entrar neste rio. Um rio que flui do templo, do limiar do templo, e que desce até o Mar Morto. Ele nos diz que o homem usa um cordel de medir. Esse cordel tem 1000 côvados. E eu pesquisei, e cada 1000 côvados equivale a mais ou menos 470 metros. Então vamos arredondar que esses 1000 côvados media 500 metros. Então todas as vezes que Ezequiel fala, mediu mais 1000 côvados, esse homem ele entra para dentro desse rio, mais 500 metros. Irmãos, esse rio é um rio que ele não se transforma. É um rio que ele sempre está lá. O que muda é a posição do homem dentro do rio. E eu queria lembrar vocês, para que a gente consiga entender o que Ezequiel está profetizando, a diferença do rio e do mar. E eu não falo de água doce, de água salgada, do tipo de peixe que tem no mar e no outro, não. Eu falo sobre as correntes. Um rio a gente entra e ele permanece lá, calmo, parado. Quando venta, a gente até sente o rio se mexendo, mas o rio, diferente do mar, ele não tem a força da gente entrar com a água nos nossos tornozelos, às vezes um pouco mais para cima, no meio da canela, e vir uma onda de repente nos derrubar. Um rio não tem esse poder. O rio, ele mostra a profundidade dele conforme a gente anda dentro do mar, dentro do rio. Diferente do mar, que o mar às vezes a gente dá 2 passos com a água no joelho, daqui a pouco a gente vem uma onda e a gente está com a água aqui. É ou não é? Essa, para mim, é uma diferença muito importante que a gente tem que se atentar nesse texto aqui. E eu queria falar com vocês nessa noite sobre caminhar por esse rio. É bem nítido que quando ele fala do rio e do homem, ele está falando sobre nós e sobre Deus. E vale ressaltar também, irmãos, que ele não está falando para um povo aqui que não conhece a Deus. Ele está falando de um povo que sabe quem é Deus, que conhece quem é Deus. Um povo que já viveu experiências com Deus e que sabe o que Deus é capaz de fazer. E eu quero começar falando sobre o primeiro nível de água que Ezequiel profetiza aqui nesse texto, que ele fala que as águas estão nos artelhos, lá no versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Em algumas versões dizem artelhos. Irmãos, eu quero que você pense mesmo, os seus pés com águas no tornozelo, dentro de um rio. Quando a gente está nesse nível de água nos nossos pés, a gente não corre risco nenhum de cair, de se afogar, de tropeçar. A gente está ali, com o pé firmado no chão. E eu quero agora levar isso para o nível espiritual. Quando a gente está no nosso relacionamento com Deus,
nesse nível de água, a gente entende quem é Jesus. A gente quer viver as promessas. A gente quer entrar no céu. A gente quer viver a presença de Deus. Mas a gente está num nível, irmãos, que tudo está sob o nosso controle. Nós decidimos. Nós temos o controle. Nós escolhemos se nós vamos ou não renunciar. A gente quer sim entrar no céu, mas quando a gente está com esse nível de água nos tornozelos, a gente não quer carregar a cruz. Porque para nós, irmãos, esse nível de água no tornozelo é um nível muito confortável. Porque a gente não é confrontável. A gente está vivendo ali a nossa vida, no nosso jeito. A gente não precisa fazer nenhum tipo de renúncia. A gente não precisa abrir mão de nada. A gente vive com Deus, sabe quem é Deus. A gente quer entrar no céu, mas a gente está confortável, vivendo a nossa vida do nosso jeito, sem nenhum tipo de confronto e nenhum tipo de mudança. E eu queria ler um versículo que vocês vão entender muito bem esse nível. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, esse nível é um nível que a gente não está longe de Deus. Mas o perigo desse nível é que a gente vive raso demais. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente sai muito fácil da água. 2, 3 passos que a gente dá, a gente tira os nossos pés da presença de Deus. O maior perigo de viver nesse nível, com os pés no tornozelo, é conviver com Deus, mas rejeitar todas as vezes que Ele vem ao nosso encontro. O segundo nível, ele fala das águas nos joelhos, lá no versículo 4. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Quando as águas batem nos joelhos, irmãos, a gente já precisa ter um pouco mais de atenção dentro do rio. É mais fácil da gente cair. Porque, irmãos, os joelhos, eles falam sobre rendição, submissão. Quando as águas estão nos nossos joelhos, é um nível onde a gente é menos orgulhoso. A gente é mais dependente de Deus. A gente confia mais. A gente tem uma vida de oração um pouco mais constante. A gente leva a Deus as nossas causas. A gente confia um pouco mais em Deus. A gente tem um reconhecimento da necessidade de estar vivendo com Deus. Quando a gente entra no rio, que é a presença de Deus, com as águas nos nossos joelhos, a gente se torna um pouco mais dependente do Senhor. A gente confia mais no poder da oração. A gente fica naquele nível assim, naquela
sensação assim: eu confio em Deus, eu estou orando por essa causa, mas se não der certo, eu tenho meus meios de fazer as coisas funcionarem. Eu confio em Deus, eu tenho a minha vida de oração, só que qualquer compromisso, qualquer coisa que me agrade mais do que um domingo na igreja, eu estou lá. Eu troco Jesus com facilidade ainda nesse nível. É um nível sim, que a gente é menos orgulhoso, que a gente é um pouco mais dependente, mas a gente ainda está muito perto da margem. A gente tem o coração quebrantado, a gente sabe da necessidade de estar na presença dEle, mas a gente ainda tem dúvida se é isso mesmo que a gente quer. A gente ainda acredita que a gente consegue resolver as coisas sozinhos. A gente ainda confia muito mais na nossa força do que no Senhor, irmãos. E esse é o maior perigo de viver com as águas nos joelhos. Mesmo confiando em Deus, a gente ainda confia muito mais na nossa capacidade, na nossa força, no nosso equilíbrio de estar dentro da água, da nossa força em não cair. E a gente está a qualquer momento preparado para voltar para trás e tirar os nossos pés de dentro da água. O outro nível que Ezequiel fala, está no versículo 4 ainda. A parte B do versículo fala: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos, águas que me davam nos lombos. Irmão, o nosso lombo, as nossas costas, ela sustenta o nosso corpo. Quem aqui às vezes já ficou travado e teve um mau jeito e pegou um peso que não era para pegar e sente aquela dor na lombar, e quando você está deitado está tudo bem, mas quando você vai fazer aquela força para levantar, parece que você não vai conseguir, você tem que se apoiar em alguma coisa. Os lombos representam sustentação. Quando a gente está nesse nível, a gente tem uma vida cristã, mais consistente. Quando a gente está nesse nível aqui, irmãos, Deus nos confia lutas, provas, situações que Ele sabe que a gente não vai abandonar a nossa fé, porque a gente tem mais capacidade de sustentar as lutas, porque as águas nos lombos nos sustentam. As águas nos lombos é Deus que nos fortalece. As águas nos lombos é como se... Quem estava aqui quarta-feira, que eu preguei Isaías 40, que o Senhor renova as nossas forças como a águia. Isso é viver com as águas nos lombos. É ser sustentado, renovado, é ter forças no meio das lutas, da tempestade, das provas. Quando a gente tem as águas nos lombos, irmãos, quando a gente está na presença do Senhor, com as águas nos lombos, a gente sabe que quando a tempestade vem, quando a luta vem, não é para nos destruir, porque o Senhor renova as nossas forças. Quando nós temos as nossas águas nos lombos, a gente não desiste diante da luta, diante da prova. Em 1 Coríntios 16, 13 fala assim: sedes firmes, fortes na fé,
quando nós temos a água da presença do Senhor sustentando os nossos lombos, nós somos fortes no Senhor, nós temos constância, uma vida cristã constante, nada nos abala. Quando a gente tem uma vida renovada, firmada no Senhor, a gente confia plenamente no que Deus é capaz de fazer. E não é qualquer situação, irmãos, que nos abala, porque a gente sabe quem nos sustenta, quem é a nossa força. O versículo 5: mediu ainda 1000 côvados, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, que se devia passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Não dava pé, os pés não tocavam no chão. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, nesse nível, aonde nós não temos controle nenhum sobre o nosso corpo, só sobre aonde aquela água vai nos levar, nesse nível aqui, irmãos, é um nível aonde nós somos guiados pelo Espírito Santo. É um nível aonde nada nos abala, porque quando nós somos guiados pelo Senhor, quando nós tiramos o controle que a gente acha que tem, e a gente é guiado pelo Senhor, Ele nos leva exatamente para onde Ele quer que a gente esteja. Quando a gente está nesse nível, a gente tem a sensibilidade para ouvi-lo. Quando a gente está nesse nível, a gente não vive mais para nós mesmos, nós vivemos somente para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Quando a gente é guiado pelo Senhor, irmãos, a gente entrega tudo o que a gente acha que sabe nas mãos do Senhor, e a gente fala: Pai, pode cuidar de mim, pode me levar para onde o Senhor quiser, eu confio nos teus planos, eu sei aquilo que o Senhor tem para mim é melhor, eu descanso nas águas tranquilas, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, estar nesse nível aqui de total rendição é dizer para o Senhor: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente vive nesse nível aqui, irmãos, de ter total confiança no Senhor, a gente deita e descansa, a gente vive em paz, a gente desfruta da bondade, da plenitude, do que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, o rio, ele é o mesmo para mim e para você. O que muda é o nível da água que a gente entra. Eu não sei se vocês entenderam, mas Ezequiel profetiza para pessoas que têm conhecimento de quem é Deus. Ele não falou em momento nenhum para pessoas que estavam com os pés fora da água. Todas as vezes que ele fala, os pés já estão molhados. A pessoa sabe quem é Deus. Ele está falando para mim e para você:
o nível, quem decide sou eu e você. Diferente do mar, que nos puxa para dentro e nos derruba, e nos afoga, e nos machuca, e tem a força de nos matar, porque por mais que a gente faça aula de natação e a gente tenha conhecimento de nadar, quem nada no mar tem mais chance de se afogar do que quem nada num rio. Irmãos, o nível, quem escolhe somos nós. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o nível que você está? A nossa campanha do projeto de vida, se você ler no seu panfleto, é: ainda há tempo, ainda dá tempo de nós andarmos por esse rio, ainda há tempo de nós desfrutarmos do que é estar dentro desse rio, diferente do que é na realidade da gente entrar dentro de um rio. Aqui, irmãos, quanto mais fundo, melhor é. Eu não sei nadar, então se hoje eu tiver que entrar num rio de verdade, eu vou ficar com as águas no meu joelho, porque eu não sei nadar. Mas quando a gente fala de presença do Senhor, de desfrutar da presença do Senhor, nós precisamos ir mais fundo, ir mais fundo. Sabe quando a gente, eu não sei se todo mundo aqui sabe boiar. Eu acho que essa é uma das únicas coisas que eu sei fazer na água, porque eu não sei mergulhar sem tampar o nariz, eu não sei nadar, eu tenho medo de sair correndo e pular, mas boiar eu sei. Sabe quando a gente está sozinha dentro de uma piscina e a gente boia, e a gente só escuta aquele barulho da água dentro do nosso ouvido, e aquela paz toma conta do nosso corpo, e a gente respira fundo. Eu ainda acho que quando a gente está nas águas profundas, é como se a gente estivesse boiando, sem medo de afundar, sem medo para onde aquela água vai nos levar, tendo a total confiança no rio, tendo a total confiança no Senhor, que com a mão dele nos segura naquela água e nos conduz para as águas tranquilas, águas de descanso, águas de paz, águas onde a gente desfruta da bondade, do amor, da paz, de uma paz, irmãos, que nós não conhecemos, que só Ele pode nos dar, e só vive quem anda pelas águas que não se pode passar, quem se deixa ser levados pelo Senhor. Eu quero repetir o versículo que eu já usei como exemplo em Gálatas 2:20, onde Paulo fala: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E agora eu quero que você pense aí na sua mente: se Cristo vive em nós, há espaço para o medo, há espaço para a preocupação, há espaço para a ansiedade, há espaço para a depressão, há espaço, irmãos, para a raiva, para a angústia, para a escravidão. Quando não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, a gente vive a plenitude, a gente vive a graça, a gente vive a paz que excede todo o entendimento. E como que nós fazemos, irmãos, para ir mais fundo? É só uma decisão de ir? Também, porque hora nenhuma a gente lê Ezequiel falando
que o homem foi empurrado, que o homem foi puxado, que o homem foi levado, que o homem foi sugado, que veio um vento e levou esse homem. Não, Ele me fez passar. Ele só me mostrou, Ele só me conduziu, Ele só fez os meus olhos serem abertos, Ele só me fez enxergar que havia a possibilidade de eu ir mais fundo nesse rio. E essa é uma das coisas que nós precisamos fazer, para que a gente saia do raso, é entender que o raso não nos satisfaz mais, que o raso não é o nosso lugar, que o raso, ele é sim confortável, mas que ir mais fundo é muito melhor. O não aceitar o raso, irmãos, faz a gente ir para mais fundo. Quando a gente não aceita mais viver do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa força, no caminho que a gente escolhe, a gente vai dando passos para que as águas se tornem mais profundas. A outra coisa que nós precisamos fazer para ir mais fundo é obedecer. Quarta-feira eu falei muito sobre obediência aqui no culto. Irmãos, a obediência, ela nos leva a níveis mais profundos. Não adianta a gente falar que é cristão, que serve a Deus, se a gente não cumpre os mandamentos. Em João fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Quando nós obedecemos o Senhor, Ele se manifesta para nós, Ele nos ama. Irmãos, a obediência nos leva a viver um nível além. Ah, mas o que é obedecer? É só eu ler, é obedecer os mandamentos? Irmãos, ouça o Senhor, ouça o que Ele tem te pedido e faça. Eu sei o que o Senhor tem me pedido, eu sei o que Ele tem pedido para que eu renuncie, o que Ele tem pedido para que eu me empenhe mais, me dedique mais, para que eu mude, para que eu abra os meus olhos e enxergue de uma maneira diferente. Eu sei o que Deus tem me pedido. Cada um aqui sabe aonde se deve obedecer. É óbvio, é claro, isso aí a gente não precisa nem ficar falando. Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou trair, eu não vou mentir. Isso aí é óbvio. Mas existe algo que nós precisamos obedecer, que é só entre nós e o Senhor. São coisas que Ele fala no nosso íntimo e que a gente faz de conta que não escuta. É aquela coisa que nós ouvimos o Senhor falar e que a gente fala assim: esse é o diabo me atentando. Isso daí é, acha, onde já se viu? Isso é coisa da minha cabeça. Obedeça. Para a gente ir a um nível mais fundo, exige obediência. Nós também precisamos abrir mão do controle da nossa vida. Enquanto a gente tenta decidir tudo, Deus assiste a nossa vida como um espectador, irmãos. Porque se a gente está fazendo tudo, se a gente resolve tudo, para que Deus vai agir? Se a gente quer fazer tudo do nosso jeito, Deus vai ser um espectador da nossa vida.
Ele vai olhar e Ele não vai se manifestar, porque a gente não abre mão do controle. Quando a gente abre a mão do controle, quando a gente se rende ao Senhor, Ele nos conduz. Leia comigo Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deixe o Senhor ter o controle. Deixe o Senhor endireitar a tua vereda. Deixe o Senhor te conduzir. O que nós também precisamos fazer para ir mais fundo nesse rio é parar de negociar com Deus. Irmãos, isso aqui me pegou muito, porque por muitas vezes eu me vi negociando com o Senhor. Eu vou usar o exemplo do nosso jejum. Senhor, eu vou fazer esse jejum de 21 dias, eu vou deixar de tomar coca, e eu quero que o Senhor abra essa porta para mim. E eu quero que o Senhor faça isso para mim. E se essa situação mudar, Senhor, eu vou passar a fazer isso e isso e isso. Irmãos, nós não temos que negociar com o Senhor. Nós temos que obedecê-lo. Isso é muito sério. Quando a gente negocia com o Senhor, sabe o que dá a entender? Que Ele é o nosso funcionário. Eu vou te pagar hora extra, então trabalha um pouco mais para mim. Olha como eu sou bonzinho. Esses 21 dias eu vou acordar de madrugada para orar. Então o Senhor vai me abençoar nessa área aqui. Senhor, eu fiz o propósito de vir na igreja todos os domingos. Então, o Senhor tem que fazer isso. Nós não podemos negociar com o Senhor. Nós devemos obedecê-lo. O profundo, o lugar onde nós somos levados pelo Senhor nas águas profundas, é um lugar que a gente se entrega ao Senhor, não um lugar onde nós fazemos trocas com Ele. O Deus que nós servimos não é um Deus que faz trocas, irmãos. Decida morrer todos os dias. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 31. Todos os dias eu morro. Nós lemos aqui Gálatas 6:9. Já não sou eu quem vivo. Irmãos, morrer para nós todos os dias. Morrer para nós todos os dias. Todos os dias matar a nossa vontade. Todos os dias falar não para a nossa carne. Todos os dias olhar o pecado e falar: eu escolho viver no profundo. Eu escolho Deus. Quando a gente não morre todos os dias, quando a gente faz a nossa vontade todos os dias, a gente sempre volta para o raso, mesmo que em algum momento a gente esteve lá no profundo. Morrer todos os dias, irmãos, é negar a nós mesmos, é falar não para a nossa carne e sim para o Senhor. E, irmãos, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão lindo, que todas as vezes que Ele nos ensina algo, como essa profecia que Ele deu para Ezequiel, Ele sempre nos mostra que se a gente escolhe obedecê-lo, se a gente escolhe viver aquilo, sempre haverá uma recompensa.
sempre haverá algo que Ele vai nos fazer desfrutar. Olha o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Se nós escolhemos entrar nesse rio, viver no profundo desse rio, aonde nós não temos controle da nossa vida e nós somos guiados pelo Senhor, por onde esse rio nos levar, haverá vida. Aqui no começo, ele fala que esse rio passa, esse rio cai no Mar Morto. Esse rio, ele vai desaguar no Mar Morto. Irmãos, eu não vou me lembrar agora os números. Eu vou falar o que mais ou menos eu me recordo. A água salgada do mar que a gente vai na praia, não é o que eu li, irmãos, só para vocês entenderem. Ela tem o equivalente, por litro de água, 3% de sal. A água do Mar Morto, ela tem o equivalente, por litro, 30% de sal. O Mar Morto se chama morto porque não existe vida. Nada prospera no Mar Morto. Nada vive no Mar Morto. E nós lemos no versículo 9 que esse rio vai trazer vida ao Mar Morto. Quando nós decidimos viver tudo isso, irmãos, essa vida na plenitude, essa vida na total dependência, aonde esse rio nos levar, mesmo que a morte tenha sido decretada naquele lugar, haverá vida. Vocês conseguem entender o Deus que nós servimos? Irmãos, Ezequiel estava profetizando no cativeiro para escravos, pessoas presas, sem esperança. E ele disse: eu vejo um templo que sai águas dele, e se nós entrarmos nesta água, nós vamos viver a plenitude, nós vamos desfrutar da bondade. Mesmo que hoje os nossos olhos estão vendo morte, escravidão, por onde esse rio nos levar, nós vamos desfrutar da vida que Ele vai nos proporcionar. Irmãos, ainda há tempo de nós irmos fundo nesse rio, ainda dá tempo de nós vivermos esse rio. Esse rio, ele não é limitado. O Senhor, irmãos, não é pequeno, não é um rio raso, não é um rio limitado, mas é um rio profundo. Ele quer nos fazer mergulhar nas águas dele e viver, irmãos, as promessas que Ele tem para cada um de nós. Mesmo que hoje a gente esteja como esse povo aqui, como Ezequiel estava quando teve essa visão. A gente olha para o lado e vê prisão. A gente olha para o lado e vê dor e vê morte. Mas as águas que Deus quer nos levar são águas tranquilas, águas de vida, para mim
para você, para nossa família, porque por onde esse rio passar, toda criatura vivente que vive em enxames, por onde quer que passe esse rio, haverá muitíssimo peixe, e aonde essas águas chegarem, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá. Tudo viverá. As pessoas ao nosso redor, irmãos, também desfrutarão do que é viver na profundidade do rio de Deus. Amém? Ele nos dá a oportunidade de ir mais fundo. Quando nós decidimos, irmãos, depende de mim e depende de você, andar os 1000 côvados, andar na direção do Senhor, e não voltar para trás, e não ter medo de dar o controle da nossa vida para o Senhor. É isso que Ele pede para mim e para você hoje. Deixa eu te guiar, ainda dá tempo. Deixa eu te levar para mais fundo. Deixa eu te levar num lugar aonde você nunca esteve, aonde você vai desfrutar da minha paz e da minha bondade. Eu quero isso para minha vida, irmãos, porque eu estou cansada de viver com as minhas forças. Eu estou cansada de achar que tudo se resolve com a força do nosso braço, do meu braço, da minha inteligência. Quando a gente descansa no Senhor, a gente vive a boa, a perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Se coloque de pé. Diga isso para o Senhor. Senhor, eu preciso ir mais fundo. Eu preciso viver na Tua dependência. Eu preciso entender que as outras coisas ao meu redor não têm valor, não têm importância. Eu preciso entender que o que eu preciso é estar com o Senhor, vivendo na profundidade, vivendo aonde o Senhor tem me chamado para ir, estando no profundo, aonde eu não ouço mais nada além da Tua voz. Amém? Irmãos, eu disse para vocês no primeiro culto do projeto de vida, esse é o ano de nós vivermos com Ele, para Ele. Esse é o ano de nós conhecermos quem é o Deus que nós servimos. E não só um Deus que é capaz de derramar bênçãos sobre nós, de solucionar problemas, de curar, de sarar. Esse também é o Deus que nós servimos. Mas eu disse ao Senhor: Deus, eu não quero as bênçãos, eu quero as Tuas mãos. É viver no profundo que nós precisamos, irmãos. É desfrutar da plenitude. O que é a plenitude, irmãos? É não aceitar nada menos do que a vontade do Senhor para nós. É viver todos os planos dEle, todos. É desfrutar de todas as promessas. E isso a gente só vive, a gente só desfruta se a gente vive na profundidade, se a gente conhece o Deus que nós servimos, se a gente deixa Ele nos guiar pelas águas tranquilas, se a gente entrega nas mãos dEle o controle da nossa vida, se a gente decide morrer todos os dias e deixar Cristo viver em nós. Amém? Glória a Deus. Viva no profundo. Todos os dias, ande 1000 côvados em direção ao profundo. Todos os dias, faça algo, obedeça a algo, abra mão de algo, morra para algo. Todos os dias,
Diga ao Senhor, como essa canção diz: Pai, nada mais me importa além de Ti. Nada mais tem valor senão a Tua presença. Eu não quero bênçãos, eu quero a Tua presença. Eu não quero coisas, eu quero o Senhor e nada mais. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós Te agradecemos, Senhor.